Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Terça-feira, né? Para honra e glória do Senhor, estamos aqui nessa manhã para deixar uma palavra na nossa vida, nos nossos corações. Eu estou um pouquinho atrasada hoje por causa de quê? Por causa que eu estava aqui recebendo, né, a internet para poder estar aqui levando a palavra. Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? E eu quero deixar uma palavra hoje, a nossa vida, nossos corações. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos que são a candeia do meu corpo, guarda minha boca, guarde a minha garganta, guarde o meu coração, guarde o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele, né? Porque pertence ao Senhor cada órgão do meu organismo, as correntes sanguíneas, tudo o Senhor cuida, né? De nós, e nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Irmãos, hoje a palavra está lá em Jeremias, que ela vem falar. Em Jeremias 6, ela vem falar: fugi para a salvação vosso filho de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tequel, levantai o fecho sobre a Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento, né? A famosa, delicada filha de Sião eu deixarei desolada, e a ela virão pastores com seu rebanho, levantarão contra ela tendas em redor, cada uma apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai vós os rebanhos, levantai-vos e subamos, ao pino do meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, que já se vão, estendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortar a árvore, levantai tranqueiras contra Jerusalém, essa cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Com a fonte produz a sua água, né? Com a fonte produz as suas águas. Assim ela produz a sua malícia, violência e estrago. Se ouvem nela enfermidade e ferida adiante de mim, continuadamente, né? Corrija-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparta de ti, para que não te torne com assolação a terra e não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deligidamente respingarão os resíduos de Israel, como um vinha torna a tua mão, como a vindimador aos cestos. A quem falarei ou testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircunciosos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, não gastam dela, quer dizer, não gostam dela, né? Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos mancebos, justamente porque até o marido com a mulher serão presos, e os velhos com que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outro
herdades e mulheres juntamente, porque estarei a minha mão contra os habitantes destas terras, diz o Senhor, porque desde o menor até ao maior, cada um se dá a avareza, desde o profeta até ao sacerdócio, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo, leviamente, dizendo, a paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominações? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisas é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Podem vós nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele? Glórias a Deus, aleluia. Eu vou ler até aqui para estar resumindo aqui o resumo dessa palavra que esse profeta anunciava aqui ao povo, e Deus continua falando aqui na boca dos profetas, né, todos os dias, para que a gente possa ver o que realmente, abrir os olhos e ver o que realmente está sucedendo, né, nesses tempos, né. Em Jeremias 6 contém a mensagem de julgamento e advertência para Jerusalém e o seu povo. O capítulo fala sobre a destruição iminente da cidade, devido à sua corrupção e violência, e a chegada ali um inimigo do norte, né? Nós temos que ficar atento, né, a essas coisas. Também contém uma mensagem sobre a importância de buscar o caminho antigo e verdadeiro, e sobre a rejeição de Deus ao povo que não se arrepende. Então aqui Jeremias fala de um tempo, né, que até está acontecendo já nesse tempo, sobre a desobediência, ele falava com aquele povo sobre o arrependimento, né, que aquele povo devia se arrepender dos seus maus caminhos, né. O julgamento de destruição, Deus anuncia a destruição de Jerusalém devido à sua violência e corrupção, comparando-a a uma fonte de pecado, né, que está apairando, né, o pecado, evoluindo, as iniquidades se multiplicando, né, aumentando, né, ameaça do norte, e o inimigo poderoso vem do norte e descrito como cruel e implacável, trazendo terror e angústia, né? Glória a Deus, aleluia. O apelo ao arrependimento. O capítulo também apresenta uma chamada para que o povo busque o caminho antigo e verdadeiro, buscando descanso para a sua alma através da obediência a Deus. Mas eles se recusaram. Então aquele povo lá, eles se recusaram a andar nos caminhos do Senhor, a obedecer ao Senhor, né? Seguir princípios, né? Seguir princípios, obediência. E a rejeição de Deus. O povo é rejeitado por Deus, por quê? Por a sua desobediência e idolatria, mesmo quando oferece sacrifício e incenso, né? Então o povo continua na desobediência, né? Adorando outros deuses, falando outras coisas, mas não obedecendo a Deus. O análise do povo, Deus usa Jeremias como um analista de metais para testar e purificar o seu povo, mas eles permanecem impuros
e rejeitados, né? O que Jeremias 6 nos ensina aqui, ele está dando um exemplo, mas o que nos fala em ensinar, né? Dentro do contexto da mensagem, a profética de Jeremias ensina sobre a urgência do arrependimento diante da iminente destruição de Jerusalém, devido à sua infidelidade e idolatria. O capítulo destaca a necessidade, né? A necessidade daquele povo que o profeta Jeremias falava, que estava corrompido e que não queria o quê? Obedecer, não queria se arrepender dos maus caminhos e voltar para a presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, aconteceu tudo isso, por quê? Por isso, né? Então, Deus, ele manda avisar o povo antes que as coisas fiquem de tal maneira. Mas depende que as pessoas queiram. Quando Deus falou lá no Egito, né, para Nabucodonosor deixar o povo dele ir, ele não deixava. Então veio todas aquelas consequências para que ele obedecesse a Deus. Mas mesmo assim, não obedeceu, né? Faraó também endureceu o coração dele, né? Precisou endurecer o coração dele porque ele não queria se arrepender dos maus caminhos, né? E assim por diante, né? Se não arrepender dos maus caminhos, tem as consequências, né? Tem as consequências, como o profeta Jeremias está falando aqui nessa passagem, que tem essa reflexão que fala que nós devemos buscar a verdade e andar na verdade, não é verdade? Amém? Glórias a Deus, aleluia, né? Porque aqui mesmo, no 32 fala, e as suas casas serão a outra herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra. Então, Deus, ele está falando sempre conosco, né? Se não obedecermos, se não andarmos no caminho, não endireitarmos, tem as consequências que nós vamos passar, né? Nós temos que andar em ordem, em decência, se arrepender e ir pelo caminho reto, um caminho certo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em Jeremias 6, que eu li até o verso de números 13, né? Eu li até o verso de número 13, 15, que glórias a Deus, aleluia, né? Vamos orar então, para que as pessoas ouçam o que Deus está falando na boca dos profetas no tempo de hoje, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e agora, e está falando conosco, para que nós possamos olhar os cumprimentos da palavra da Bíblia, o que está acontecendo, o que aconteceu e já está acontecendo. Amém? Glórias a Deus, vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, somos gratos pela palavra que o Senhor colocasse no nosso coração. Ó Senhor, nos ajude a discernir, a ter sabedoria, a continuar no seu caminho, mesmo em meio às dificuldades, às discordâncias, às coisas erradas, mas que nós continuamos fazendo a vontade do Senhor. E que aqueles que ainda se encontram sem caminho, sem direção, volte para a presença, se arrependa dos seus maus caminhos, né? Olhai, Senhor, por esses que ainda não conhecem o seu amor, que ainda encontra ainda, né, com os olhos vedados, né, que o Senhor possa olhar pela vida deles. Em nome de Jesus eu creio, que a tua palavra diz que a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. E a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós vamos ali aprendendo muitas coisas, né? E nós precisamos estar na palavra, né? Na palavra, porque a palavra do Senhor diz que nós temos felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A palavra diz que nós temos felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas
tranquila. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus, aleluia. Tá lá em Salmos de números 23. Você crê nessa palavra? Você confia nessa palavra? E essa palavra se faz viva, se faz presente na sua vida e ela se faz viva. Amém? Glórias a Deus, aleluia, né? Que o Senhor venha guardar a nossa casa, nossa vida, nossa família, os nossos filhos. Que o Senhor venha guardar a nossa rua, da direita, da esquerda, nossos vizinhos, de frente, de trás, de lado. Que o Senhor venha proteger, livrar de todo mal, de seta, de lança, de praga, de feitiçaria, de macumbaria, de contenda. Que o Senhor venha nos dar livramento de todo mal, em nome de Jesus, né? A nossa igreja, a nossa congregação, os nossos pastores, que o Senhor venha, né, guardar em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Poder para curar, libertar, sarar, transformar e salvar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia.